Boa noite, boa noite. De novo aqui na live. Hoje com Marilda de Souza. Marilda de Souza, que já entrou aqui. A Marilda é quilombola do Bracuí. Já vou chamar Marilda. Ela é líder licenciada da comunidade quilombola do Bracuí, aqui perto de Angra dos Reis. Ela vai falar sobre a questão, vamos chamar a Marilda aqui, eu tive que fazer uma inversão, que meu celular não abriu ao vivo. Marilda, vê se você está... se apareceu aí para você uma... Marta Abreu entrou. Muita gente importante aqui para ver a Marilda. Vê se abriu para você aí a chamada. Que para mim não abriu aqui. Não, Marta Abreu que entrou para solicitar aqui. Mas quem tem que vir é a Marilda. Marilda não veio. Então a Marilda é do Quilombo do Bracuí. Nós vamos falar sobre o Quilombo do Bracuí e a questão da reparação da escravidão, agora sim, na pandemia. Marilda 8528, lá vem ela. Aguardando aqui a Marilda. Professora Marta Abreu, estou esperando aqui você remarcar, hein? Oi. Lá vem ela. E aí, tudo bem? Tudo bom? Sobe um pouquinho o rosto aí que está muito alto. Está muito embaixo. Para centralizar. Assim? Pode botar um pouquinho, baixa mais para ficar no meio aqui. Não, sobe, ao contrário. Aí, tá aparecendo o teto. Tem que aparecer seu rosto. Aí agora. Aí. O problema é que eu estou segurando o celular. Não tem lugar para apoiar, não? Não. Arranja alguém aí para apoiar, senão vai ficar balançando. Onde eu apoio? Espera aí que eu vou... Eu estou na casa do parente, sabe? Tô sabendo. Mas enquanto isso a gente vai conversando. Enquanto os parentes arrumam aí um lugar para apoiar, você vai me falando aí quem é a Marilda de Souza, líder licenciada da comunidade quilombola do Quilombo do Bracuí, em Angra dos Reis. Arrumou um pezinho aí? Eu também tive problema aqui no meu celular. Eu estou fazendo pelo iPad, porque o celular, não sei por que, deu pau ali. Eu tive que improvisar agora aqui também. Tem como você virar a câmera, não? Celular? Não, você tem, é o seu aí. Virar a minha para quê? Não, para falar deitado. Não tem não. É em pé mesmo. Tá bom. É em pé mesmo. Porque aí aparece um e outro. Se botar deitado, o pessoal vai te ver de cabeça para baixo. Bota um segurador, uma seguradora de celular aí. Ou bota uma vela. Vê se eu chegar ali perto da estante ali. Mas não tem cadeira. Tá carregado, né? Rapaz, tá carregado. Deixa o carregador aí perto, porque pode ser que o pessoal peça para fazer uma segunda live. Eu vou ter que ficar aqui assim, porque acerta e ajusta. Estamos falando então com Marilda de Souza, diretamente do Quilombo do Bracuí, em Angra dos Reis. Minha querida amiga, eu já estive lá, graças à professora Maria Sueli Rodrigues, que nos apresentou.
O quilombo de lá é um quilombo muito peculiar, porque ele tem um testamento que deixou de legado as terras quilombolas e esse testamento não foi reconhecido pela justiça. E os quilombolas estão lá até hoje procurando seus direitos. A OAB de Angra dos Reis abriu uma comissão da verdade da escravidão negra. Nós tivemos lá, eu vi aqui logo no comecinho, o doutor Fábio Nogueira, que é o secretário-geral adjunto da OAB. Ele esteve lá, juntamente com o nosso vice-presidente, o tesoureiro da CAARG, querido Fred, e nós fomos lá exatamente para ver. Aí, fixou o comentário, beleza. Ainda está balançando aí? Está na mão? Felizmente estou na mão. Então, vamos lá. Marilda de Souza. Fale aí quem é a Marilda de Souza, por favor. Conte a sua história aí, que hoje você vai ficar famosa na live de gala aqui, né? Mais famosa ainda do que você já é. Querida amiga Marilda de Souza. Como disse a Maria Sueli aí no dia da festa, a pessoa mais importante daquela audiência pública que nós fizemos aí na UAB, em Angra dos Reis, na Câmara dos Vereadores também. Quem é a Marilda de Souza, Marilda de Souza? Eu sou Marilda de Souza Francisco, 58 anos, sou quilombola, do quilombo Santa Rita do Bracuí. Sou descendente do povo que veio para ser escravo aqui no Brasil, né, para construir esse Brasil. E também, atualmente, né, estou licenciada aí para... Estava à frente da Associação Quilombola de Santa Rita do Bracuí, a Arquissabra. Também fiz parte, muito tempo, do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Igualdade e Racial, tudo de Angra dos Reis. Desde de jovem, né, eu participo de comunidade, das associações da comunidade. Também, na juventude, fui coordenadora de grupo de jovens da igreja, que eu sou da Igreja Católica. E é isso aí, eu nunca fiquei quietinha em casa, eu sempre tive junto nas ações aqui do Quilombo. Sempre gostei de saber das coisas. Talvez eu tenha herdado isso do meu pai, assim, porque ele gostava muito de contar as histórias, né? E essas outras coisas aí também, quem me ajudou muito foi a minha irmã, a Celina, que levava a gente para tudo quanto é lado, assim, nessas reuniões, tudo aí. Muito bem. Então, quando eu estive aí, eu vi o Quilombo. Ele é impressionante, para quem não sabe, são duas histórias importantes. O Quilombo, na porta do Quilombo, com o trabalho da professora Hebe Matos, da professora da Hebe e da Marta Abreu e Hebe Matos. Eu botei Hebe Matos. Marta Abreu e Hebe Matos. E minhas queridas amigas, e também o convite da professora Maria Sueli Rodrigues, a responsável pelo dossiê da Esperança Garcia, lá da UAB do Piauí. Eu fui aí um sábado ou domingo conhecer a Marilda de Souza lá no Quilombo do Bracuí. E lá, logo na porta, eu vi um grande mural que representa um documento. O que é aquele documento, Marilda de Souza? Então, a gente tem a exposição, né, passados e presente,
Esse aí foi o trabalho da Hebe Matos e da Marta Abreu, né? Que desde 2005, 2005. Travou? Foi você que travou ou foi eu? Marilda, está me ouvindo? Vai destravar? Andando assim por todo Angra dos Reis, que foi uma exposição feita pela Eletronuclear, mas já depois da pesquisa do pessoal da UF. Também a gente tem muito documentos também do pessoal da Rural, né? E que sempre trabalhou conosco aí nessa. Deu uma travada. Vocês que estão aí, travou para vocês também? Ou travou para mim? A Marilda deu uma travada. Agora pode ter sido para mim e pode ter sido lá em Angra. Está travada. Marilda saiu, olha lá. Tem que voltar. Eu vou manter a live aberta enquanto ela volta. Então, para quem está entrando agora, estamos falando hoje com alguma previsível dificuldade, uma vez que lá no Quilombo é muito complicada a situação da internet. A Marilda, inclusive, foi para a casa de um parente, que na casa do parente é melhor. Deixa eu ver aqui. Professora, mas a única oposição que tem, para não aparecer aqui os comentários, é eu fixar os comentários. E aí ninguém pode falar. Também, se preferirem, eu interrompo aqui os comentários, vou até fazer isso. Mas aí ninguém vai ter comunicação. O negócio aqui que é desativar os comentários. Pronto. E depois, quando a live fica gravada, os comentários não aparecem. Mas se eu tiro os comentários aqui, as pessoas não podem fazer interação com... Isso já é comum, quem está acostumado com live sabe que esses comentários aí vão aparecendo. Vamos ver se ela volta lá. Também tive problema aqui. Bem, então a Marilda estava contando como é que foi que esse trabalho da professora Marta Abreu e Hebe Matos estão disponibilizados lá e que era exatamente o inventário. Espera aí, Marta, que isso é comum, isso a gente já está... Daqui a pouco ela volta. Oi, Edo Leal, tudo bem? Coordenadora geral do MNU. Cadê a Marilda? A Marilda tem que voltar. Cai e volta, que nem a vida quilombola. A não ser que tenha acabado de vez lá. Volta para a live.
Marilda voltou. O que a professora Eliane Guimarães está dizendo é que se botar ele na horizontal, ele não aparece. E aí, voltou? Olha, Deu uma caída na internet. Fui procurar a internet do vizinho. A Eliana, a professora Eliana está dizendo para fazer assim. Mas os comentários vão ficar indo na horizontal. Eu estou achando que não vai funcionar, não. Mas estou vendo qual é a situação aqui. Os comentários não desceram, ficaram na horizontal. Não. Também pode deixar assim e eu desativar os comentários. Mas aí não vai registrar quem fez. Acho melhor deixar na horizontal mesmo. Todas as que eu tenho feito têm sido assim e não... Aquela da horizontal, professor, é quando você usa o Zoom, que é outro sistema, não é esse daqui direto no Instagram. É quando você usa o Zoom. Então, o que eu posso fazer é isso, é desativar os links. Vamos falar, Marilda, vamos tocar para a vida. Então, vai que está gravando aí. Então, conta aí, pronto, já está a cara da Marilda aí. A gente para uns 10 minutos e depois a gente bota de novo os comentários. Então, você conta, você estava falando do trabalho da Hebe Matos e da Marta Abreu. Sim, então, aí desde 2005, né, a faculdade, a UF, né, através da Hebe e da Marta Abreu, eles vieram fazer as pesquisas aqui no Quilombo Santa Rita do Bracuí. E então foi aí que começou, né, todas essas pesquisas, e a gente ficou até meio assim, como que uma faculdade vem para cá pesquisar o quê, né? Se a história é nossa, a gente já conhecia a história do Bracuí, mas assim, não achava que interessava a ninguém, né? Mas o Quilombo do Bracuí, ele foi, né, e né, uma parte muito importante do Brasil, porque aqui funcionou, né, portos, né? Sei lá, deixa eu segurar. Essa mão mole aí. Aí funcionou aqui, aonde vinha muitos negros da África, né? E desembarcava aqui nessa fazenda, que é a Fazenda Santa Rita do Bracuí, que pertencia à família dos Breves. E eles, né, e muitos negros que vieram, né, trazidos por eles, alguns iam para o Brasil todo aí, ajudar a construir o Brasil, né? E outros ficaram aqui mesmo, né, na fazenda daqui, de Santa Rita. Marilda, mira no meio, bota bem no meio aí, centralizado, tá muito baixo. Bota aí, aí, você tem que deixar aí assim. Mira aí onde é que é e corre. Quando eu fizer assim, você já sabe que é para centralizar para o pessoal ver o seu rosto. Ok? Tá bom. E daí, o pessoal, né, a gente sabendo, né, que os negros já buscavam, né, a sua liberdade, já lutavam por isso, né? E o José de Souza Breves resolve, então, doar essas terras e deixou o testamento, né? Onde ele diz que deixava as terras até a terceira geração e depois para usos e frutos, né? Então, essas terras do Quilombo continuam sendo nossa até quando não tem fim. Mas o que acontece, né? Em 1850 tem a Lei de Terra. E aí diz que... Não, antes, né, dele já tinha a Lei de Terra, né? Foi antes? 1700, E aí essa lei diz que negro não podia, né, ter terra no Brasil, né, isso? E
E desde aí começa a grande confusão aqui do Quilombo Santa Rita do Bracuí. Porque a própria comarca de Angra dos Reis, ela vende, né, uma parte da terra do Quilombo, né? E aí constrói o, o grande engenho de açúcar. E isso aí já foi uma das percas do povo negro, né? E desde esse tempo a gente vem perdendo muito, né? Vem perdendo muitas terras, muitos pedaços, né? O Bracuí todo era a fazenda do José de Souza Breve. Ele deixa todo o Bracuí para os negros. E começa a perca desde aí. Mas nessas percas também teve muitas lutas, né? Para podermos ainda ter o que temos hoje, foi através de muita luta, de muito sofrimento, né? Teve gente que morreu, né? Como a Dona Maria da Lapa. A gente conseguiu alguns documentos dela mandando para a comarca de Angra dos Reis, que hoje é ali o lugar onde é o condomínio Bracuí. Ela escreveu muitas cartas pedindo, né? Ela chegou a participar de muitas reuniões na Câmara e tudo, pedindo para que a justiça revia a necessidade dela. Mas isso não foi aceito, né? E ela morreu de desgosto. O pessoal, hoje a gente fala que deve ter tido uma depressão, né? Alguma coisa assim, de tanta luta. E depois até a casa dela foi incendiada e tudo isso. Então foi muito sofrimento. Teve muita gente que antes de nós lutou muito, né, para se manter ainda no território do Quilombo. E é isso. A gente, até hoje, né? Hoje a gente está aí com uma... Hoje, apesar da gente ter o testamento, a gente ainda tem que ter um título de terra, né? Ainda tem que ter tivemos que ser reconhecido, tivemos que ser certificado e depois ter um título de terra aí. E eu não sei mais o que vai ter daí para frente para poder, né, constar que realmente a gente recebeu essa terra, né, para povo negro. E continua a nossa batalha, né? A gente não para nunca. Então é isso. Pois é. Marilda, além desse negócio da questão do testamento, teve também o episódio do navio, né? E daquele navio aí em frente com os 400 africanos escravizados que naufragou. E eu queria que você falasse um pouquinho dele. Então, o Brigue de Camargo, né? Quando a gente contava a história oral, que a gente ouvia muita história oral sobre o Brigue de Camargo, a gente, na verdade, a gente nem sabia o nome do navio. Foi na pesquisa aí do pessoal da UF que a gente ficou sabendo o nome, né? Brigue de Camargo, o nome do navio. Ele afundou em 1852. Esse navio ele já veio porque a família Breve, junto lá com o pessoal do Bananaus, eles eram também traficantes de pessoas, né? De negros. A gente não usa a palavra escravo aqui, que até para as crianças e os adolescentes, as coisas, não ficar achando, igual nós, na nossa geração, que a gente tinha que ter esses problemas mesmo, porque a gente já era escravo por nascença, né? Então a gente não usa a palavra fazer escravo da África, para não estar passando essa ideia de que todo mundo lá na África era escravo. Mas então essas pessoas que vieram... Isso era uma coisa que já tinha sido decidida, uma coisa comum aí na comunidade, muito tempo, com os antigos.
Sim, a gente já tinha falado isso. Já tinha tentado tá passando essa ideia, que é para não ter essa ideia de dizer que lá na África já as pessoas já eram tudo escravo. Porque eu cresci ouvindo isso, né? Ah, os escravos da África, os escravos da África. Aí a gente achava assim, então eles já eram escravos lá, eles não já estavam acostumados, vamos dizer assim. Mas depois a gente vai estudando e vai vendo que não é assim, né? Mas aí esse navio, ele veio com essas pessoas, né, para ser escravizado aí no Brasil, e a polícia, né, já que ele estava trazendo clandestinamente esse navio cheio de jovens, né, consta que era jovens, que estava, a maioria que estava no navio era jovens e do sexo masculino. E esse navio, quando a Marinha, né, na época, sabia, né, desse problema, ela bateu e o homem, o tal de Capitão Gordon, ele resolve afundar o navio, né? E aí tem uma grande, assim, a gente sempre ouviu dizer que esse navio era um navio tumbeiro, que as pessoas vinham deitadas uma de pé para outra numa caixa. Então essa história seguiu sendo que esse navio era um navio tumbeiro. Mas tem outras histórias que diz que ele não era um navio tumbeiro, mas eu acho que era assim. E então esse navio foi afundado, onde hoje a gente chama de Ilha do Jorge, lá perto do Recife, que é quase na divisa com o Frade, e mais lá para fora, fora quando eu falo lá para o mar, né? E aí as pessoas, os negros, eles, os que conseguiram se salvar, vieram para a ilha, ficaram na Ilha do Jorge e depois vieram para o continente. O navio, o capitão, ele foi enforcado lá nos Estados Unidos e diz que ele tentou fugir vestido de mulher para os Estados Unidos, mas lá no Santos e foram também presos. Por causa dessa tragédia aí que houve no mar. Por que quando eu pedi tragédia provocada, né? Por que quando eu pedi botar a reparação da escravidão no tempo de pandemia? Porque a pandemia esse ano atravancou, né, muita coisa para nós aqui no Quilombo. A gente tinha até uma ideia aí dos povos lá dos Estados Unidos, que eles queriam fazer um filme sobre a história desse navio. E seria começado agora, em 2020. Eu me lembro que você falou. Né? E a pandemia atrasou isso tudo. Nós íamos ter também várias reuniões, né, que ia nos ajudar, né, com o eletronuclear, com a Palmares, que ia nos ajudar ainda a levar mais adiante a história, o negócio aí do título da terra, da titulação da terra. Mas, como assim, ia exigir muita gente, né? Então ficou parado também. Nós temos também temos também uma reunião com o pessoal da DTU, que está aí também através do Dr. Cláudio,
ajudando a gente, né, com muitos projetos, né, e também deu uma parada. E a questão também de estar recebendo, né, esse ano ia ter mais pessoas, grupos, para vir, né, para o Quilombo, porque isso ajuda muito financeiramente as famílias dos quilombolas. E isso também parou tudo. Por que isso tudo em tempo de pandemia? Por causa da pandemia, a gente deu uma parada em tudo. E outra, né? Quilombo é festa, quilombo é encontro, quilombo é reunião, quilombo é sociedade, é estar um com o outro junto. E com a pandemia, a gente teve que ficar assim, meio excluso, cada um na sua. Apesar que lá em casa não ficou, não, né? A gente, às vezes, tem... Porque as pessoas, muito das mulheres quilombolas, algumas, até graças a Deus, continuaram trabalhando, né? Mas como não tem escola, as crianças ficam com quem está em casa, não tem jeito. E lá em casa, como é uma casa muito de reuniões, essas coisas, pessoas... as coisas que, como a gente não tem uma sede ainda, vai resolver tirar uma xerox, fazer não sei o quê, é lá em casa. Então, minha casa, mesmo com pandemia ou sem pandemia, ela continuou funcionando direto. Mas isso, eu acho isso legal, porque não pode, a vida, mesmo com pandemia, a vida não para. E também porque a prefeitura não deu a menor atenção para nós, né? Não fizeram, a gente pediu, eu pedi, muita gente pediu para vir fazer os testes nos quilombolas. Aí eles alegam o quê? Que a gente teria que ir para o Frade para fazer o teste lá. Mas aqui tem muitas pessoas idosas, né? E as crianças não vai sozinha lá para fazer teste. Então, eu acharia que eles deveriam, sim, pelo menos uma vez por semana ou duas, subir o carro para fazer o teste, quem quisesse. Lógico, não é obrigado, né? Mas quem quisesse. Mas alegaram que isso não ia ser preciso, porque aqui o caso, os casos de pandemia não era exorbitante, né? E aí é isso. Então, por isso que eu pedi assim, o nome, né? A reparação da escravidão em tempo de pandemia, porque a gente ainda continua sendo excluído igual aqueles negros, né? Os nossos antepassados que vieram da África foram mortos lá no navio, ninguém deu bola, ninguém fez nada. E nós também. Se a pandemia quiser matar, se o coronavírus quiser matar, ninguém está nem aí, porque acho que eles querem mesmo é que não tenha quilombo mesmo. E os negros continuam ainda, apesar de estar em 2020, já no século XXI, é 21, 22, século XXI, né? A gente continua sendo excluído e não olhado. Agora a gente começou, soubemos que vai ter uma hidroelétrica no Rio Bracuí, né? Já está tudo resolvido para ter essa hidroelétrica no Rio Bracuí, foi decidido lá por Brasília, né? E aí as turbinas vão ficar aqui no lado de Angra dos Reis, o negócio resolveram lá em Bananaus, mas a turbina vai ficar em Angra dos Reis, nas terras de Quilombo. E a gente está sabendo? Não. Nem o IARIMA não fizeram nada. Aí, isso, o IBAMA sabe, o meio ambiente, o INEA já aprovou, o IBAMA já aprovou, o meio ambiente daqui de Angra, acho que não sabia,
O prefeito sabia, a Câmara sabia, só o quilombola que não. Aí lá nos documentos só aparece o Parque da Bocaina, né, que não vai ter problema com o Parque da Bocaina, e a aldeia, porque a aldeia vai ficar longe. Então não vai ter problema. Mas quilombo não aparece falando nada em quilombo. Só o INEA que fala lá no finalzinho que vai ter impacto na comunidade quilombola. Então, mais uma vez, a gente está falando que estamos sendo excluídos. Então, não, tenho certeza, que nós somos uma pedra no caminho deles, porque eles querem acabar com a Mata Atlântica, querem acabar com a chamada Costa Verde, felizmente o Rio Bracuí foi um dos rios que mais ganhou em queda d'água e volume de água para abastecer a cidade de Angra, né? Isso sempre eles falam. Mas hidroelétrica eu nunca tinha visto falar. E além do mais, essa hidroelétrica ela é particular. Ela não vai ajudar a gente aqui na eletricidade para nós. É uma hidrelétrica de uma empresa particular. E é isso. Ioiô Freitas está perguntando, não foi feito estudo de impacto ambiental, nem consulta à comunidade? Não foi feito nada. Agora que a gente ligou para a moça que está aqui nos ajudando, falando com nós, ligamos para a Ana, né? Negócio de água lá nacional, esqueci o nome. E aí, as pessoas lá da Ana que vão dar uma parada nessa construção que é para poder fazer esse estudo aí com a comunidade quilombola. Porque lá no relatório para eles não entrou comunidade quilombola e também não entrou que o rio ia secar, que o rio vai secar se eles fizer essa hidrelétrica. Na verdade, ele não vai secar todo, ele vai secar uma parte da onde eles vão tirar a água. Então, por lá de baixo, aí não vai passar mais água ali, vai passar tudo por dentro do cano, dentro do tubulão. E aí depois eles jogam a água no rio de novo, mais para baixo, né? E a gente aí não sabe como que vai sair essa água, se vai ficar uma água mais quente, se vai matar os peixes. E a Defensoria Pública? Defensoria. Eu nem sei se eles sabem, porque eu não passei isso para o pessoal da Defensoria, não. Tem que Mas falar. Isso é recente. E a comissão, nem faz... E a Comissão da Verdade da Escravidão da OAB de Angra dos Reis aí, com a doutora Esla, doutor Jordão, como é que ficou isso? Falou bem, mas a gente não está tendo mais nem contato muito com o pessoal da Comissão da Verdade de Angra dos Reis. Eu tenho que tá passando isso para eles, que eu acho que eles nem estão sabendo também, que isso aí não tem A gente ficou sabendo disso, foi sexta-feira, eu acho. Tá. Sexta-feira. A gente ficou sabendo dessa hidroelétrica aí. Mas, assim, a Comissão da Verdade aqui de Angra dos Reis está parada, né? Porque eles ficam, às vezes, falando que eu não estou levando para frente isso aí. Mas, apesar da gente ser do Quilombo, não é só nós, né? A gente foi tentar puxar todas as partes de Angra, né, para entrar na Comissão da Verdade de Angra. E
E as pessoas não se interessou muito, não. Fizemos uma reunião lá na Vila Histórica, né? Porque a Vila Histórica, ela tem lá, né, o cemitério dos negros, era uma vila mesmo, né, dos grandes latifundiários, mas que também muitos negros viviam ali. Não conseguimos, né, agregar gente para a gente estar levando a Comissão da Verdade para frente, porque a gente queria, na verdade, era unir as duas a ponta de Angra, né? Vila Histórica e lá em Monsuaba, que também tem vestígio lá, opção de coisa lá do tempo da escravidão, e os morros de Angra, o pessoal que luta também nos morros de Angra, tudo isso para estar junto, lutando aí para essa reparação aí da escravidão. Primeiro, o pessoal não acredita, né? Que pode ter uma reparação por esses danos que nós tivemos através da história e através do tempo, né? Não tivemos o pessoal não leva muita fé. E segundo, é porque muitas pessoas já têm as suas próprias fundações, essas coisas assim, comunidade, já trabalham em muitas coisas, e é sempre essas pessoas mesmo que estão à frente de tudo, né? Então, não deu assim, mas eu tenho fé que a gente não vai parar, não, a gente vai estar continuando, né? Porque a gente tem que pedir alguma coisa para danos morais, no caso, né, da escravidão no Brasil, dessa negação do negro no Brasil, da negação, né, daqui do próprio Quilombo, de Santa Rita do Bracuí, porque eu considero isso uma negação. Muitas vezes eu via as pessoas dizendo nas reuniões: Dona Marildo, que a Angra do Reis tem que crescer. Aí eu perguntava, mas o Quilombo é que está atrapalhando o crescimento de Angra? Né? Então, ter um Quilombo é um entrave, né? Talvez para o que eles falam, o crescimento de Angra do Reis. Eu lembro que nós, quando fomos aí, nós fizemos uma reunião com a OAB de Angra dos Reis, foi criada uma comissão com a presença, inclusive, do presidente da subseção aí, que é o doutor Luiz Jordão. Ficou à frente a doutora Edna. Quem estava muito interessado era a doutora Cláudia, que era da Estácio, inclusive que montou um grupo da Estácio aí em Angra dos Reis, e a ideia era que esse grupo pudesse também dar um apoio mais local. Infelizmente, a doutora Cláudia ficou doente, aí ela ficou fora de combate, mas a comissão a gente acompanha lá com o grupo da doutora Edna, que é a vice-presidente da subseção. Então, vamos fazer... eu vou pegar essa live aqui e mandar para ela. Passando aqui na live, a doutora Dandara Pinho, que é a presidente da Comissão da Igualdade Racial da Bahia. Querida Dandara, estou esperando você para marcar a segunda live, hein? Pelo site da comissão. Eu vou pegar esse link aqui, o link dessa live, e vou encaminhar lá para o grupo do Zap da comissão e para a doutora Cláudia. A doutora Cláudia voltou, ela passou um período de muita doença, voltou, teve que fazer tratamento pesado, e aí ela voltou à atividade agora, mas ela não está mais indo para Angra, ela está só aqui em Campo Grande. Mas talvez a gente possa atuar nisso. E vamos falar com a Defensoria e com a própria OAB. Você tem documentação disso, Marilda?
dessa história da hidrelétrica aí? Ou está só na base do... Não, tem documentação pelo WhatsApp. Depois eu te passo, Tá se eu bom. não passei ainda. Eu te passo. E também, eu estava botando aqui, quando eu desativei, a Marta Abreu também está. Vocês não estavam com apoio da Procuradoria e da Defensoria Pública, porque vocês estiveram, inclusive, eu não pude ir, porque eu tinha ido lá para o Pará, estava tendo problema lá no Quilombo do Pará, e no Maranhão, aliás, no Maranhão. E teve um encontro das comunidades quilombolas, que foi em Valença, que foram 8 quilombos, está lembrado? E aí vocês estiveram lá e estavam todas... E o pessoal da CONAC também, inclusive o Ronaldo, lá do Quilombo do Campinho, que era o coordenador geral da CONAC, e todos estiveram nesse encontro de comunidades quilombolas que foi lá em Valença. Eu não pude ir, mas foi a professora Adriana, foi representando a consciência, e o doutor Aderson Bussinger, que é o Centro de Pesquisa e Documentação. E eles me reportaram aí que teve, e também o pessoal da Defensoria Pública da União, que eu fiz aqui um contato muito próximo com a Defensoria Pública da União. Então, eu vou pegar essa própria live aqui e vou encaminhar para lá para o doutor Og, acho que o nome é esse, que é o chefe da Defensoria Pública da União no estado do Rio de Janeiro. E aí depois você me encaminha isso, porque essa documentação, e vamos peticionar junto à Defensoria Pública da União, que está encarregada, e ainda mais nesse momento aqui agora, a gente tem tido muitos problemas. Deixa eu abrir um pouquinho o comentário aqui, que eu estou fazendo assim, eu fecho e abro, porque o pessoal estava reclamando que não conseguia ver o seu rosto. Então, a forma que eu achei para fazer funcionar, eu estou acompanhando aqui com o perfil da CVEMB, né? Estou vendo a Lia dizendo assim, você estava falando e minha imagem não estava aparecendo. Mas aí seguiu, porque o mais importante é você falar e a live continuar. A gente tem que esperar essas oportunidades, a gente não pode desperdiçar. Então, Marta Abreu perguntou, foi a última pergunta que teve, na hora que abriu o comentário. A live tem 19h50, a gente tem mais 15 minutos de live. E aquela poesia do Negro Fujão, do Cirilo, eu vou fechar o comentário aqui, o pessoal espera um pouquinho, enquanto... Você não quer contar aquela história do Negro Fujão? Acho que era Negro Cirilo, você me contou quando eu fui aí, que tem um verso, uma poesia, uma música. O Negro Cirilo é uma história que ele é daqui do Quilombo mesmo, Santa Rita do Bracuí, que eu ouvia, meu pai contava e eu achava que era história inventada por ele. Mas depois as famílias do Bracuí, todos, família antiga, todas contam essa história, né? Cada um com seu final lá, mas o teor da história era a mesma, né? O Cirilo, ele era um negro revoltado e que ele já não queria mais ser escravo, né? E aí ele resolve reunir as pessoas, né? E falar, não deve trabalhar porque não estava certo aquilo. E o José de Souza Breves, não gostando daquilo, dessa história dele, manda ele lá para Bananal de São Paulo, para que ele não tinha o tronco, para botar para botar o tronco, para botar ele, manda ele lá para Bananal de São Paulo, para botar ele no tronco e para bater, né, até matar, né? E quando tivesse morto, para mandar uma orelha, para dizer que ele morreu, sei lá.
E aí você me fala que tinha essa história mesmo de cortar a orelha dos negros, né? Que fazia alguma coisa que não queria trabalhar e cortava a orelha do negro. Pois é, deixa eu tirar aqui. Eu não E estou conseguindo tirar a pergunta. Carole perguntou: Marilda, como estão as pessoas do Quilombo em relação à Covid-19? Tiveram muitas pessoas contaminadas? Só que agora eu tenho que tirar a pergunta da. Aí, agora, pronto. Pronto. E então o Cirilo foi, né, para lá, e ele muito esperto, e a mulher lá que trabalhava na casa, quando viu a carta, né, ele leva uma carta ainda, né? E na carta estava dizendo para botar ele no tronco, para bater até matar, essas coisas todas. E quando a mulher vai dormir lá na senzala, vê o Cirilo, então ela começa a falar com ele em código, né? Ah, como é o seu nome? Aí ele falava, ela dizia, ah, coitado. E é isso. Até que o Cirilo desconfia, e o único jeito que ele teve, como os negros sempre faziam, né, era usar o próprio corpo para se livrar das coisas, né? Então ele simulou uma dor de barriga e ele rolava no chão, né? E eu adoro fazer essa historinha com as crianças, porque quando eu pego aquelas crianças que gostam de um teatro, isso acaba, né? E ele rolava no chão de tanta dor. E aí o capataz manda ele lá no matinho, e isso já era noite, levar o lampião e não apagar o lampião. Só que ele bota o lampião no chão e mete o pé, né? E corre, né? E aí teve a história de que ele cortou um bambu, quando o cachorro estava quase pegando ele, cortou um bambu, ficou deitado dentro da cachoeira, só respirando pelo bambu. E aí eles não acharam mais. E o Cirilo volta na história do meu pai, o Cirilo voltava para a terra do José de Souza Breve. O Cirilo voltou para a fazenda do José de Souza Breve, né? Já outras histórias diz que ele não voltou para o José de Souza Breve, que foi para outra fazenda, isso aí, essa história. E aí depois, quando vem a pesquisa da UF de novo, a UF entrando de novo, a gente vê que, na verdade, essa história não era do meu pai, não. Era uma história feita daqui mesmo, do Bracuí, que todo mundo conhecia, né? Eu fiquei feliz por um lado e triste, porque eu pensei que meu pai era muito inteligente, inventar uma história, mas, infelizmente, não era dele a história, né? É a história dele também, mas é história verídica aqui do Bracuí. Ô, Marilda. Fala. Oi. O MPF, o Ministério Público, recomendou a conclusão da regularização fundiária da comunidade, né? Para o INCRA e a Prefeitura e o Meio Ambiente aqui de Angra. Só que, com essas coisas de pandemia, esses órgãos estão tudo parados, né? Assim, a gente só pode falar via internet, essas coisas. E aqui a internet, como você vê, né? A internet não é muito lá essas coisas, né? Mas, assim, a gente está se mexendo aqui. E outra, se você falou sobre a reunião que teve lá em São José da Serra, feito pela DPU, a DPU vai onde o povo pobre está. Esse é o tema, né? O lema da. Aí, a próxima seria aqui no Bracuí, agora em 2020, né? E seria em maio. E por causa da pandemia também ficou parado, que é um projeto isso aí, né? Então agora tudo se acumulou para 2021, né? Ou 2021 vai bombar muitas coisas, ou vai, não sei, vai tá tudo em 2021, né? Tomara que essa pandemia acabe para que isso aconteça. Para ficar gravada na live, aquela representação que foi feita aí em conjunto com a doutora Edna, que a Maria Sueli fez, e deu entrada, foi protocolada lá na Procuradoria da República.
Que é isso que a Marta Abreu lembrou aí. Foi feita uma representação. E aí, acabou? Ninguém falou mais nada? Fala aí, porque eu vou pegar a própria live e vou mandar para o pessoal. A live já serve como live documento. Parou, ninguém falou mais nada, ninguém fez mais nada. Nós, né, a gente conseguiu aqui na época, levamos até um ônibus, né, cheio de pessoas, na reunião lá no Rio e tudo. Não, mas ficou. São coisas diferentes. São coisas. Essa recomendação aí, eu vi a notícia, mas eu não consegui apurar ainda de onde é que essa recomendação do Ministério Público da União, do Ministério Público Federal, ela sai. Pode ser que a recomendação seja resultado daquela representação, porque tem que ver de onde é que saiu essa representação. Houve uma recomendação que muitas vezes é como o Ministério Público faz. Ela acaba em recomendação. Então, o resultado daquela representação pode ser essa recomendação. Tem que apurar direito para ver onde é que começou. Vamos fazer isso. A outra coisa é aquele seminário, você está falando em relação ao Seminário Nacional Quilombola, que não foi para tratar só de Bracuí, tratou de várias coisas. Resultou, foi feito com a Comissão Estadual da Verdade. Você veio lá no Tribunal Regional Federal e resultou, inclusive, nesse livro aqui, que está meio que esgotado, porque depois ninguém tinha, nem a OAB, nem o tribunal tinham dinheiro para mandar os livros pelo correio, mas foram escritores do país inteiro que esse livro foi lançado lá no Seminário Nacional Quilombola, eu creio. Acho que foi... Não, foi depois. Acho que foi depois. E ali também se deliberou pela ação de dano moral com a questão da demora na demarcação de terra quilombola. Agora, você lembra que eu sempre falo das ações, eu falava isso meio que sozinho. Tem que ajuizar, e o pessoal não queria fazer o ajuizamento de ações. Agora, eu fiquei sabendo ontem, com uma pessoa conhecida, que a CONAC está deliberando por uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Tradicionalmente, a CONAC não ingressava em juízo. Ela nunca queria fazer ação judicial, pelo menos sempre me foi dito isso. Não, a gente não vai fazer, o que a gente quer fazer quer ficar como movimento. Parece que mudou a história, porque o que está me dizendo é que, com a ação dos indígenas, a CONAC está fazendo essa ação. Abaixou o reloginho aqui, eu tenho 1 minuto e 40 segundos para salvar a live. Então, eu quero te agradecer muito, dizer que foi um prazer, e você tem 1 minuto para falar o que você quiser. Eu agradeço aí todas as pessoas, né, que compareceram aí nessa live. Agradeço a você também, que me convidou para participar. Quero agradecer o doutor Igor Miranda, porque foi através dele que teve esse pedido aí no Ministério Público e através do Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, que ele, apesar de ele estar lá em Brasília, para lá, mas ele está agindo ainda junto conosco. O doutor Igor Miranda, ele trabalhou aqui em Angra. E é isso, povo. Vamos aí estar fortalecendo o quilombo, divulga o quilombo, porque a gente está muito invisibilizado aqui na nossa comunidade. Beijo para todo mundo. Olha, aqui as pessoas muito pouco pegaram pandemia, graças a Deus. Alô. Talvez é porque a gente tem um ar gostoso. Obrigada. Valeu, vou salvar a live. Tchau, Marilda. Obrigado. Tá beijo. Tchau. Tchau, beijo. Deixa eu ver se alguém vem aqui. 26. Encerrar.